Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Assembleia de Deus está completando 97 anos de Pentecoste. E eu quero dizer, jovem da nossa geração, eu quero te dizer que Deus está à procura de jovens com o coração aberto para o genuíno Pentecoste, para revolucionar os dias que estamos vivendo, para ganhar os perdidos na terra, para ganhar as almas carentes. Jovem, irmão, obreiro do Senhor, deixa o genuíno Pentecoste tomar conta da tua vida. Louvado seja Deus! Aqui não se consagra, não é, pastor? Nenhum obreiro que não fala em línguas estranhas e que não é batizado com o Espírito Santo. Se é obreiro e não é batizado com o Espírito Santo, tem que voltar para o banco, pagar o preço, jejuar, orar, depois volta para o púlpito, porque púlpito da Assembleia de Deus não é, irmãos, passarela de manequim. Púlpito da Assembleia de Deus é onde o fogo arde. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A Assembleia de Deus está atravessando, louvado seja Deus, 97 anos de Pentecoste, 97 anos de Pentecoste. Existem alguns sinais dentro de Atos 2 que evidencia a igreja assembleana. Dentro de Atos 2, foi a leitura que nós fizemos, nós vemos essas características em nossas igrejas. Infelizmente, irmãos, e eu disse já desde o princípio, pela misericórdia do Senhor, já são 4 estados que o Senhor me leva. Já viajei por várias cidades na nossa região aqui, de Resende até São José dos Campos. Já estive no litoral norte, mas eu tenho adentrado em igreja, pastor, que não existe mais um genuíno Pentecoste. E está escrito lá na frente, irmãos, Assembleia de Deus. Eu vou ter que contar uma das que eu pensei. Eu fui pregar numa igreja, lugar distante. Eu disse para o irmão que me levou: vamos mais cedo, porque eu não sei como está o trânsito. Vamos mais cedo. E fomos, pegamos um trânsito ali, chegamos, o culto já tinha começado. Quando eu adentrei ali, parei, nós fomos de moto. Quando eu parei com o irmão ali, pastor, na porta da igreja, a vontade era de ir embora. A vontade, irmãs, era de ir embora. Falei, será que eles me convidaram para um culto fúnebre? Ou será que é um culto de campanha? Irmãos, eu giro que me doeu a alma, porque eu sou pentecostal de graça. De graça. Para quem não sabe, eu odiava os pentecostais, pastor. Eu não sou pentecostal não porque eu quis e achei bonito. Não, Jesus me chamou para a obra do Pentecoste. A minha mãe pertencia a uma igrejinha que essa aqui pega umas 10 dela, lá no bairro do Cidade Jardim. Mas aquela igreja cuspia fogo, pastor. Cuspia fogo. Eu não passava nem na rua naquela igreja quando era do mundo. Eu dizia, por que os crentes gritam tanto? Aquela língua que ninguém entende nada. Aquele homem analfabeto falando na frente. O que acontece com esse povo? E um dia minha irmã me convidou para ir para a igreja. Eu disse, a sua igreja é daquela que os crentes pulam igual eu vejo ali? Não. A sua igreja tem aquela barulheira toda? Não, isso é coisa de doido. A sua igreja, o que é a sua igreja? A minha igreja é calma, meu irmão disse. É um silêncio total. Eu disse, então vou lá. E eu fui, cabeludo, cheio de brinco na orelha, todo metaleiro, no meu estilo. Cheguei lá, aquele silêncio. Você escutava um pernilongo voando. Mas só que tinha um porém. Do jeito que eu entrei, eu saí. E pior. Pior. Porque os crentes começaram a reparar nos meus brincos. E eu estava no mundo, eu fiquei irado. Essa igreja não presta. Mas cara, que presta, meu irmão? Isso é um silêncio, porque eu não queria ninguém no barulho.
Glória a Deus. Aconteceu que quando Deus tem uma obra de Pentecoste a realizar, não adianta. A minha irmã foi no congresso do pastor Dr. Morris Cerulli em São Paulo, quando ele veio no Brasil. Chegando lá, Jesus batizou a minha irmã com o Espírito Santo. Ela voltou de lá para cá falando em línguas estranhas. A primeira coisa que aquele pastor fez é excluir a minha irmã do hall de membro e mandar ela fora da igreja. E minha mãe continuando naquela igreja barulhenta. Um dia minha mãe chamou para me fazer uma visita naquela igreja. Eu disse: isso é coisa de louco, eu vou entrar lá, rapaz, eu não vou nada. E eu fui meio assim, né, para agradar minha mãe. Eu fui lá para agradar minha mãe. Afinal de contas, minha mãe tinha sido tão boa para nós, depois que meu pai morreu, de nos cuidar com jeito. Fui fora e eu fui para agradar a senhora, minha mãe. Naquele culto do meio da semana, um pastorzinho analfabeto, mas cheio do Espírito Santo, cuspindo fogo, irmão. Ele virou para mim e disse: jovem, eu não te conheço, eu não sei o teu nome, mas Deus manda te dizer: vigia na terra, que o diabo quer te conduzir ao inferno. O Senhor me mostra você num acidente, um monte de policial em volta, e o diabo levando a tua alma para o inferno. Eu saí da igreja naquele dia irado. Eu disse: esse pastor quer que eu vire crente na marra. Ele está me ameaçando que esse negócio de eu sofrer acidente, ele está ameaçando. Não era ameaça não, irmãos, era um pastorzinho lavado e remido no sangue de Jesus, cheio do Divino Espírito. Eu vou resumir. Passou 4 anos daquela profecia, mas aquela